Não tem, a verdade se tornou não mais algo verdade última, assim, Sim, mas nem verdade mais a verdade é. Ela já não é mais verdade, já não existe, né? Tem que inventar não outro é tipo de vivido, termo não é... e deslocar. A Igreja Católica teve seus erros, e até mesmo na afirmação de terra centro do universo, o centro geográfico não é meio esquisito até de lidar na visão geral, até mesmo dessa ciência que surgiu, porque a ciência, quando surgiu, ela vai examinar as coisas que ela pode ver. E a partir do que ela examina, ela gera padrões, pelo que viu. Então, os padrões científicos, eles nunca poderiam ser tidos como padrões cósmicos, amplos, tão amplos quanto o próprio cosmos, ou o universo ainda maior das esferas metafísicas. Não tem como fazer isso, porque a ciência então ela vai se dedicar a um ramo da pesquisa que se pode ver, que se pode repetir em laboratório, que se pode fazer aferições pelo que se verifica no telescópio, no microscópio. Essas coisas tá bom, mas isso você está dizendo, nós estamos lidando com fatores e elementos extremamente limitados. Esses elementos, eles jamais vão poder assumir uma postura de lei em cima de nada, porque é uma fatia também da própria pesquisa ampla do universo existente. Né? Então não poderia jamais acontecer. Oi irmãos. Oi. Mas de fato não é isso que acontece. Não é isso. Transferem para isso. A lei de tudo. Então quando eles observaram o planeta Terra do ponto de vista científico, dessa ciência, eles olharam e disseram assim, mas espera aí, a Terra não é o centro do universo, mas que parâmetros tem para afirmar isso? O parâmetro de que a gente vê a Terra girando em torno do Sol. Mas esse é um parâmetro. Tem muitos outros parâmetros. Nesse aspecto falando, de fato, a Terra ela não está no centro em que os planetas estão girando em torno dela. Mas a Terra está no centro. Como que ela está no centro? Do outro ponto de vista, de um ponto de vista ainda maior, ainda mais amplo, mais metafísico, mais até sobrenatural. E nesse ponto qual que é? É onde Deus fez o universo, os céus e a Terra. Nesse ponto de vista, a Terra é um centro. Ela ocupa um centro. Desvincular isso de religião que é difícil. Então, o problema foi esse, que ficou uma guerra absurda e infantil e que até deixa cego os dois lados. Tanto o lado da religião quanto o lado da ciência ficaram cegos um pelo outro. Um deixou o outro cego. Porque a questão, de fato, de centralidade do universo, que não tinha nada a ver com a Terra girando em torno de algum planeta, ela se perdeu. E a reflexão humana também se perdeu, porque existem cálculos estruturais do universo que poderiam ser feitos a partir da visão correta, cálculos estruturais da vida, verificação de energias, e não energias no sentido esotérico, né, de fundamentos de pesquisa que poderiam ser muito maiores e de compreensões muito maiores, que se perdeu simplesmente porque um diz que porque a Terra não fica sendo o centro a partir geográfico de que o mundo inteiro não gira em torno dela, então não é o centro, errou toda a fé e Deus também tem que ser jogado no lixo. Absurdo. E o outro lado, religioso, diz, não, a Terra é o centro do universo, porque Deus criou os céus e a Terra e acabou. Quer dizer, mas não, aí joga fora a ciência, porque a ciência é um demônio. Então, não tem nada a ver. A ciência, chamada ciência de pesquisa rudimentar, a ciência é rudimentar. A ciência, tida hoje como ciência, ela é muito rudimentar. A religião é mais rudimentar ainda. Né? Porque a religião nem ciência é no sentido da Bíblia. Nem científica a religião é.
Porque se, de fato, o ser humano fosse preocupado com os aspectos, de fato, bíblicos, em que deveria ser a Bíblia a matéria de referência para a gente formular a nossa fé, a religião não existiria. Né? Ela não existiria. A questão de relacionamento entre o ser humano e o Criador é totalmente à parte do que hoje, ou até desses séculos todos, foi formado pela ideia sobre esse tema, né, de Deus e o homem. Então, a religião, ou até mesmo as igrejas, hoje em dia, elas nunca chegaram numa dimensão tão bizarra e de tamanha aberração quanto hoje em dia as igrejas, por exemplo, né, em relação à Bíblia. Então, nesse sentido, nesses aspectos, a gente nota que as pessoas, quando criticam a ideia espiritual, a ideia religiosa, a ideia da fé, com base naquilo que nem é fé, nem é religião, nem é o aspecto sobrenatural na Bíblia, mas é religião, eles estão certos em criticar. Eles estão certos. Né? Porque, olha, gente, a gente vê as questões. Então, daí, das questões que a Bíblia afirma e aquilo que se vê, a distância é um abismo. Né? Aí a gente vê a perda dos dois lados. Né? E agora, no meio disso tudo, é que nós vemos assim, a grande devastação, né? A grande devastação da humanidade em tudo, na área de pesquisa, na área da filosofia de vida, na área de entender a espiritualidade, a questão de Deus, e a entender até mesmo todas esses equívocos que têm gerado modo de vida absurdos, né? Como essa questão tanto religiosa, quanto filosofia de vida, quanto moral, a ética, as questões, por exemplo, homossexuais. Né? O que difere mesmo um homossexual ou gay de uma outra pessoa que é religioso ou bandido? Não difere nada, é um ser humano que está lá. Ele é igual a qualquer um, ele precisa de nascer de novo. Ele precisa nascer de novo como qualquer pessoa. Mas quando uma pessoa nasce de novo, quando uma pessoa é tocada pela graça de Deus mesmo, até a gente estava comentando hoje que existe a graça de Deus e a gracinha evangélica, né? Quer dizer, você tem a graça de Deus que alcança a pessoa e a gracinha evangélica que fica aí vivendo o pessoal no meio que usa as escrituras, ou tanto evangélicos, ou igreja católica, ou qualquer tipo de cristianismo que tem por aí, gerando modos de existir nessa caminhada que não correspondem com a graça de Deus, nem com a palavra. Né? Então, aí você tem um alcance da palavra que gera uma pessoa nova. Né? Então, Deus está afirmando que se alguém não nascer de novo, quer dizer, nascemos assim, ó, igual a sua filha, igual nós. Nós temos um nascimento igual a ele, o Samuel. Mas a Bíblia fala, tem que nascer de novo. Em relação ao reino de Deus, tu precisa nascer de novo. Ao nascer de novo, a pessoa passa por uma transformação tão profunda que só Deus pode fazer isso. Entende? É o que a gente vê nas Escrituras em João 3 como DNA de Cristo. O gene de Cristo. Pastor, isso leva um tempo, porque eu me lembro que só a partir do momento eu comecei a vir, a frequentar, a ouvir, que eu comecei, por mais que eu tive lutas, né? Sim. Eu comecei talvez a entender ou a discernir, sei lá o quê, mas demorou. Sim, né? Demorou. Assim, mas eu já tinha aceitado, certo. Queria muito, só que eu vivia numa contradição, eu acho que tem um tempo, sei lá, né? Deus vai limpando, eu acho, vai tirando o que não quer. Verdade. Eu acho que tem um tempo de Tem um Deus tempo. ir trabalhando até
Não é de que assim, hoje estou assim, amanhã já é. É verdade. Não é de um dia para o outro. Né? Esse fenômeno aí de, vamos dizer assim, conjugar o tempo, né, a fé, dentro desse tempo, a fé mesmo, a fé que faz a ligação entre as coisas que não podemos ver e o que nós andamos dentro daquilo que vemos, né? Aquilo que a gente não pode ver e são realidades eternas e nós acessamos por essa via da fé, né? Essa fé que ela passa a existir pela exposição que a gente dá a nós mesmos à palavra. Então você chega ao ambiente, vamos dizer assim, de pré-fé, pré-existência da fé em ti, você chega sem entender nada, você chega totalmente alheio, você chega morto. A fé chega, a palavra chega até ti com você morto. Aí a palavra vem, a palavra de Deus alcança um ser humano nessa morte, igual Lázaro que estava no túmulo. Lázaro estava lá no túmulo, ele só saiu de lá por causa da palavra de Deus. E chegou na frente do túmulo e disse assim: Lázaro, vem para fora. Ele veio. Não tem nada que possa impedir a palavra de Deus de chegar até o coração de uma pessoa. Não tem. Pode estar até morto, né? Então, e está morto realmente o ser humano, né? Até uma morte mais terrível. Olha o lugar aqui. Olha quem está ali. Tocando o órgão no teu lugar. Oi, gato. Vamos. Então, assim, a morte de que fala a palavra, né, irmãos? A gente olha assim uma situação de uma pessoa que está à morte, oi, irmãos, e a gente fica triste de ver, a gente lamenta de ver, né, essa situação. Até hoje a irmã Delma ligou aqui e falou assim: pastor, vem aqui no HU, que a minha mãe, ela está no limite da vida, né? Então eu fui lá, era 1h30, e ela realmente está inconsciente, ela está entubada, está ali, está numa situação muito dramática, tá? Não tem mais como voltar, não vai poder voltar, só estava esperando todos os órgãos, as energias corporais se extinguirem. Então aí ela vai morrer, né? E ali estava o filho dela, ali estava a Delma, filha dela, né? E ela inconsciente ali, mas a gente começou a compartilhar e o filho dela chorava muito. Mas eles cresceram na fé. Cresceram. O pai da Delma também foi um pastor, a mãe da Delma acompanhou ele muitos anos, né? Então eles se tornaram cristãos muito cedo. E ali naquela situação de ver a mãe, naquela situação final, ele chorava muito tempo assim, afastado também da palavra, mas com muita vontade de perguntar tanta coisa naquela situação, naquele momento. E a gente pôde conversar muito, né? E ele assim abraçado com a mãe, e naquela situação difícil. Então estava tentando colocar para ele: olha, você tem ligações com a tua mãe, né? Vocês têm ligações com ela, são ligações afetivas, amorosas, ligações que se estabeleceram ao longo do tempo da vida de vocês, e ficaram fortes e firmes, e nada disso pode tirar de dentro do coração de vocês. Quando vocês se lembram dos tempos que vocês eram crianças, vocês podem se lembrar? Sim. Vocês conseguem se lembrar quando vocês brincavam junto lá com a sua mãe? Sim. E se lembravam e ficavam emocionados ali naquele quarto de hospital do HU, né? Ali emocionados. Então eu falei: você está vendo como que existe a gente falou isso aqui outro dia, né? Uma função tão preciosa para nós, como seres humanos, em relação à nossa memória, né? É claro, a gente está cada dia mais sendo destruído até nas profundidades da memória, para que a gente não tenha mais nada relevante do que se lembrar, né? Para as pessoas ir perdendo contato com qualquer coisa relevante para se lembrar.
Ele não é assim. Nós não somos assim. A gente tem fenômenos dados por Deus que Ele nos deu, memória, que a gente falou outro dia aqui, inclusive, num sentido de que, de um certo sentido, é a nossa máquina do tempo. Né? Que a gente pode voltar no tempo pela memória. Tem gente aí, Einstein e tudo mais, achando que a gente tem que voltar no tempo de algum jeito. Mas a gente volta mesmo. Mas pela memória. E só que está sendo destruído isso hoje em dia. Essas capacidades nossas, tanto da memória quanto do nosso ser espiritual, chamado Olam por Salomão, o sistema que a gente chama de olâmico no hebraico, que é o eternidade que há em nós, que faz nos acessar dimensões eternas do passado e do futuro. Porque a gente vive de memória. Olha só, quanto tempo a gente tem para viver o presente? Quanto tempo? Já passou. Passou de novo. Passou de novo. E outra vez passou. Olha, já acabou de passar. Né? Então, se a gente não tomar cuidado, a gente for tentar viver só do presente, a gente não consegue, porque é muito rápido. Então, toda a nossa existência, a gente está existindo em cima daquilo que a gente lembra. É assim que é. Tudo que você faz é baseado em cima de um passado. Então você tem que ter um sistema de memória saudável. Né? E não é possível viver só o presente. É impossível. Não dá. Né? Nós estamos sempre vivendo daquilo que lembramos. Daquilo que compõe o nosso passado. E aquilo que vem pela frente. Então toda a nossa vida ela é feita de um fenômeno chamado tempo, que é cheio de agoras. Esses agoras são cheios de decisões que vão alimentar a nossa memória, ou não, ou vão destruir. Então nós temos que guardar o nosso coração, diz a palavra de Deus, que é o centro da nossa vida, onde nós armazenamos riquezas verdadeiras ou não, e que estão sendo acessados, gente, nossos sistemas profundos de ser, estão sendo acessados, né? Estão sendo acessados, a tentativa de acessar esses lugares profundos é muito grande hoje em dia, para tentar destruir. As definições de vírus foram atualizadas. Vou ter que abaixar isso. Você ligou, pastor? Sim, eu liguei, sim. Já está filmando? Né? Está. Bem, Há pouco não está, né? há pouco não estava, mas agora está. Então, irmãos, assim, olha, estão tentando destruir a nossa capacidade de lembrar. Então, tornando a vida cada vez mais insignificante. É assim que se consegue fazer isso. Quando a vida vai ficando insignificante, você não tem nada que te dá prazer em lembrar de nada. Aí a pessoa, é melhor não lembrar de nada. Aí ele cai num outro engano pensando que pode viver do presente. E não pode. Só que o presente dele é quase que fosse um Alzheimer de memória imediata. Ele simplesmente não se lembra, ele só lembra do pouquinho que passou rápido, daí já não lembra mais nada, nem quer. Eu não quero lembrar do meu passado. Nem faço questão. Então, essa é uma armadilha. Isso é uma armadilha. Então, na verdade, quando Cristo entra na vida de uma pessoa, ele altera a nossa vida numa dimensão eterna. Tanto de passado quanto de futuro. Entende? Ele vai santificar a tua existência inteira. De tal modo que o teu passado agora é santo e você pode querer se lembrar dele, porque o Senhor interveio ali, ele fez uma intervenção lá. Talvez eu não entenda bem tudo que ele fez, mas que ele santificou toda a tua vida, ele santificou. E ele vai tornar o teu passado um testemunho. Antes era uma desgraça, agora é um testemunho da graça, que foi trabalhado na graça de Deus, que a gente não consegue ainda entender, mas nós estamos entendendo cada dia. Essa graça que é suficientemente grande para suplantar qualquer uma desgraça que tem. E o não acesso à graça faz a pessoa ficar na desgraça. E ele vai ficando na desgraça. E dá preferência até à desgraça do que à graça de Deus. Por que eles fazem isso? Por que o ser humano faz? Exatamente há uma destruição tão grande no pecado que o ser humano adquiriu lá no Éden, e que depois passou por todas as gerações,
né? E Deus então chama o ser humano a sofrer uma intervenção dele, o Senhor, que em Cristo faz uma vacina em nós, faz acontecer uma transfusão de sangue, de vida, né? Em que a morte que estava em nós é tirada e a gente passa a receber a vida que há em Cristo. Então eu estava dizendo essas coisas lá para eles, dizendo também que eles acessaram momentos preciosos como a gente também acessa. Ainda tem pessoas que conseguem se lembrar de tempos bons, quando ele, por exemplo, ouviu uma música legal. Eu já vi pessoas, já falamos aqui, de 80 anos, que só de lembrar da sua infância chora do tempo que ele tinha 4, 5 anos. Já vi isso, acho que vocês também devem ter visto isso. Emoção que surgiu, que a pessoa, imagina um fenômeno, que ele começa a lembrar de algo quando ele tem 80, e quando ele está com 80, ele lembrando daquilo, aquilo vem com a força daquele momento de 5. E ele então chora. Mas ele chora porque aquilo é real naquele momento. É algo real. Então Jesus disse, a palavra de Deus diz que quando você é tocado pela palavra de Deus, ela faz algo em ti, que se houver essa fé, o acesso que a gente tem ao sobrenatural, ao metafísico, ao que não podemos ver, é pela fé. A fé é um elemento que faz você chegar lá nos pés daquela cruz e ser banhado pelo sangue que desceu daquela cruz, e aquele sacrifício de Cristo te alcança naquela mesma hora. Esse é um fenômeno que Deus diz que é assim. Quando você tem fé naquilo que a palavra de Deus fez você dirigir a tua fé, porque se a palavra de Deus não dirigir a nossa fé, nós vamos cair em crendices, em crenças de todo tipo, e não tem limite, gente, para aquilo que o ser humano possa acreditar, por mais bizarro que seja. Tanto é que a gente vê aí onde que a igreja chegou nos dias de hoje, né? A chamada Igreja de Cristo se transformou em denominação, se transformou em clericalismo, se transformou em construção de templo. Hoje é possível uma pessoa olhar para um templo e falar que aquilo é uma igreja. É possível. Você pode ver isso o tempo todo. Alguém vai falar ali está uma igreja. Isso é absurdo dos absurdos. Isso é bizarro, isso é hediondo, isso é iníquo. Nos tempos de Jesus, jamais. Jesus nunca usou isso. Agora, a pessoa tem mais temor ao que se vê pela cultura dos dias do que a palavra de Deus. É incrível. Por que isso chega a esse ponto? Né? Porque a memória das pessoas é curtíssima. Ela não vai além da cultura que ele dá. Ela não tem fé. Porque se tivesse fé, de fato, pela palavra de Deus, ela seria conduzida à pessoa de Cristo. E seria conduzido pela pessoa de Cristo também, pela palavra de Cristo. É essa questão importante que a gente tem que se lidar conosco nos nossos agoras, no cada agora da nossa vida, né, irmãos? Que é cada momento que eu vou conduzir a minha experiência de vida pela palavra de Deus e não por qualquer cultura, né? Então essas questões assim. Então eu estava falando para eles, vocês podem, devem também da mesma forma acessar as coisas que Deus faz conosco e testemunha dessas coisas na sua palavra. Podemos, por causa da palavra de Deus. Ela chama a gente a isso, a experienciar, a lidar conosco mesmo, né? Deus está chamando a gente porque está querendo nos levar a sério, vamos dizer assim. Deus quer nos levar a sério, Deus não quer lidar com levianos. Paulo fala isso, nós não fazemos nada levianamente. Não é que sejamos perfeitos, mas é que a gente quer acessar o que é certo. Queremos que a palavra, o tempo todo, a gente seja banhado por ela e sejamos conduzidos por ela. Então, temos que gerar conexões, céu. Temos que gerar conexões. E como que essas conexões acontecem? Com Deus. Pela palavra, que gera fé, que gera conexão naquilo que não se vê. Né? Então, essa é uma devastação que está acontecendo na humanidade, né, irmãos? A coisa está assim, desnortear, distanciar de Deus está muito grande. Está muito grande.
Não. Para. Então, quando eu comentei também com o José que a gente tem que se apegar à palavra de Deus Uhum. e a Cristo, né? Uhum. Aí ele falou, mas eu sei, eu acho que você entendeu, né? Todas as coisas que a gente vem falando. Ele falou assim, né? Sim. Eu acho que tem um entendimento. Porque vai indo dentro do tempo, como vocês falaram agora há pouco, Sandro, né? Você agora há pouco, a gente tem ainda o tempo. E o tempo como a gente falou outro dia, é uma dádiva, lembra isso? Né? O tempo é uma dádiva. É uma dádiva. Deus deu o tempo para nós, e é dentro do tempo que acontecem as coisas todas. E aquilo que é bom, no bom de Deus, pela palavra de Deus acontece. Então, quando nós entendemos essa mecânica, essa dinâmica, essa graça de Deus, então nós olhamos e vemos além aquilo que Deus pode fazer através de nossa vida pela palavra dentro do tempo. E é claro que você vai estar diante das situações mais adversas, porque essa é a condição do mundo mesmo, né? Então, as condições mais terríveis às vezes, mas você se porta, se mantém, continua sendo ali a prova da impossibilidade para o mundo, né? A prova da impossibilidade para o mundo de uma transformação possível em Deus, naquilo da possibilidade de Cristo. E aí fica meio uma contradição, mas isso é assim, né? Agora, os cristãos, eles foram se acomodando em pilares religiosos, né? Eles foram se acomodando em culturas religiosas, em subculturas de uma cristianização, né? De uma espécie de cristianismo. Então, os cristãos viraram um cristianismo, uma coisa que fica aí passando um estilo de vida, assim, um modo de pensar, uma filosofia, passando essas coisas. E isso aí é a mesma coisa que qualquer uma filosofia que tem. Não vai acontecer nada, né? E esse esvaziamento daquilo que a palavra vai gerar, e aí o pessoal se acomodou, né, gente? Claro que Deus perguntou, e continua, a pergunta de Gênesis 3:9, que a gente viu e vemos sempre, como iniciativa de Deus em chamar a pessoa da desordem, da devastação, né, da distância. E até tem um poeta que escreveu uma música que diz assim, e na distância se perdeu. Tem uma música aí até que se canta, acho que até o Roberto Carlos que canta uma canção, que ele fala, e na distância se perdeu, né? Então realmente se perdeu nessa distância, esse lugar distante de Deus, né? E Gênesis 3:9, Deus vai lá, né, no esconderijo humano e perguntou assim, onde estás? Né? Onde estás? Tem uma expressão em latim que é quo vadis, né? Quer dizer, para onde vai? Para onde tu vais? Mas Deus pergunta mais ainda, onde estás? É mais profundo ainda. Mais profundo do que perguntar para onde você vai indo, é perguntar onde você está, qual é a tua condição, né, de ser. Pensa sobre isso. Nós chegamos numa época que as pessoas não estão mais pensando. Nem pensar o pessoal está. Né? Nem pensar. Chega um ponto que a gente está junto aqui como família. Nós resolvemos nos reunirmos como povo e família de Deus. Né? Terapeia. Terapeia é família. A palavra terapeia traduzida é família. Isso é uma terapeia de Deus. Quando familiarmente a gente se reúne, a gente ama estar como família. Né? Ai de nós se a gente começar a pensar que isso aqui é um templinho. Né? É um subproduto de uma religião. Né, irmãos? E não como nós, em família, juntos como família de Deus. Né? Então muita gente busca fazer. Vocês já viram falar em terapia? Todo mundo já ouviu, irmãos.
Essa é a palavra, uma das mais famosas do nosso século 20 e 21. Terapia, irmãos. A palavra terapia é uma inconsequência hoje em dia, é uma contradição. Porque a própria palavra diz, é preciso uma família. A terapia verdadeira acontece dentro da família. Significa isso, não pode haver terapias fora da família. Então a pessoa está devastada e fala, você tem que fazer terapia. Aí ele vai para um consultório. É insano. Né? Ele vai, não é assim. É uma contradição à sociedade. E ela tenta, pela contradição, impor uma solução. Você pensou que aberração? Até rimou tudo, né, irmão? Então é um negócio assim, insano. E a gente aí vai o Senhor, e é nele que acontece a terapêutica de Deus, né? A chamada para passar por essa vida nova que só Ele pode dar. E a palavra de Deus, eu estava ouvindo hoje um depoimento de um padre chamado Beto, até eu pus no Facebook a entrevista dele toda, né, na CBN. Ele estava falando à CBN sobre a excomunhão dele, do catolicismo, porque ele estava acho que um tempo atrás aí, ele é lá de Bauru, acho, em São Paulo, e ele estava falando que porque ele afirmou sobre os gays, ele foi excomungado. E agora que o Papa veio e afirmou sobre gays de uma maneira positiva aí, então ele está reivindicando por lei, até por processos contra a Igreja Católica, que ele quer voltar a fazer as missas e ser de novo ministrador lá. E numa das partes que ele vai colocando ali, né, ele afirma, ele diz assim, o Evangelho é amor. Afinal de contas, o Evangelho é amor. Né? Então, ele tem um desconhecimento tão profundo e tão grande e perigoso do Evangelho, né, que é fatal, realmente. O Evangelho, ele não é amor, né? Ele é a verdade em amor. Né? Então, Efésios 4,15 diz que o Evangelho é verdade em amor. Né? O amor no conceito do ser humano geral é uma ideia de um tipo de caldeirão assim, que abraça tudo e qualquer ideia, que aceita tudo. E isso é o conceito de amor, tanto para o Padre Beto, quanto para um monte de gente por aí. Amor significa aceitar tudo, qualquer coisa, né? Como ele mesmo fala na entrevista, que seja bonzinho, que seja tranquilo, que seja uma pessoa que se dê bem com os outros, que faça o bem, tudo isso tem que ser aceito pelo amor do Evangelho. Né? Então, o negócio é hediondo mesmo. Né? Mas você nota que a declaração de amor de Deus é muito clara quando está carregada de direção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, lembra isso? É muito fácil, né? Que todo mundo está aceito diante de Deus do jeito que é. É assim? Não é assim. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, isto é, você tem a declaração de uma desgraça iminente, e que está acontecendo, que é o perecer humano. O perecimento humano, à luz dessa mesma palavra, é que a pessoa, além de perecer aqui, vai perecer no inferno também. Né? Por uma desgraça de condição do ser humano, não de Deus. Deus amou o mundo, que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê saia dessa desgraça e desse perecimento. Que então ele não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna não é de qualquer jeito, não é por qualquer um, mas é em Cristo. Quando a pessoa crê, e o crer bíblico significa deixar tudo mais e andar em Cristo. É uma coisa de verdade. Essa é a verdade, em amor. Que Efésios 4,15 fala, que nós devemos falar a verdade em amor. E o amor, ele, se é amor, para ser amor mesmo, ele tem que ter a verdade. Ele não é desvinculado da verdade.
Nem a verdade é desvinculada do amor e nem o amor da verdade. Na pureza deles, desses elementos, tanto da verdade quanto do amor, né, irmãos? Então, o centro da verdade e do amor é Deus. Lembra de João quando ele fala Deus é amor? Então, a centralidade do amor é Deus, né? Não pode sair fora disso, né? E João 3,16 centraliza também o amor em Cristo, né? O amor de Deus está centralizado em Cristo. E 1 João 2,14 está centralizado na palavra que a gente lê aqui, a escritura que a gente tem. 1 João 2,14. Então, nós somos conduzidos à palavra de Deus. E 1 João inteiro ele fala do amor de Deus. Então, o amor de Deus ele é centralizado em Deus, em Cristo e na palavra. Não pode fugir da verdade, senão não é amor. Aí já é algo que pode até as pessoas dar o nome de amor, mas não é amor. Isso aí é uma orgia, na verdade. É uma orgia conceitual, é uma orgia filosófica, é uma orgia teológica, e que hoje toma conta e é pregada por Padre Beto, por Papa, por qualquer um desses aí, por muitos pastores também. É uma situação de desgraça, na verdade, né, irmãos? Então o amor de Deus, irmãos, é criteriosíssimo. Vamos ver, por exemplo, um grande texto aí que fala do amor, é 1 Coríntios 13. Pode começar com 1 Coríntios 12, né, que é o finzinho de um outro texto, mas que já dá introdução a 1 Coríntios 13. Então é 1 Coríntios 12, 31. Coríntios 12, 31. Olha só. Acharam aí, né? No finzinho do 31, que até tem algumas bíblias que ele já inclui até como se fosse o 13 ali, um pouco antes, procurai com zelo os melhores dons, tá vendo, né? E eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Olha só. Então a palavra de Deus está dizendo para nós aqui na palavra excelente que tem algo maior, né? Algo muito além, algo que vai além, na verdade. A palavra aqui no grego, a palavra excelente, ela trabalha a ideia que vai além, é algo que vai além, transcende, é eterno, algo que passa das dimensões daqui e que tem limites. Algo que tem limites, não tem limite. O amor não tem limites. Esse amor que está falando aqui, esse amor que falamos aqui em Deus, em Cristo, na palavra, e que Ele chama a gente a buscar, o caminho sobremodo excelente, a palavra excelente aqui, lembra isso, que é algo que vai além, que transcende. Entende? Que leva a gente a viajar, a alcançar dimensões que estão além daquelas que estão por aqui e que acabam. Tudo por aqui acaba, mas tem algo que não acaba. Ele até fala isso aqui em Coríntios 13. O amor jamais acaba. É nessa visão, né? Nós estamos acessando algo, sendo dado a nós algo a acessar, que é algo eterno, algo que não acaba. Algo precioso demais que está sendo dado a nós em Deus, em Cristo, na palavra. Essa verdade, se queremos amar, nós precisamos entender assim, quer dizer, seguir assim, aceitar assim, né? E quando ele usa a palavra aqui, um caminho, essa palavra aqui, caminho, um caminho, tem a ver, irmãos, não com um conjunto de regras. Eu já vi muita gente ler 1 Coríntios 13 e decorar isso aqui. Tem gente que canta isso aqui, decora inteirinho. Ah, que bonito isso aqui, fala em casamento, fala em não sei onde. Então tem muita gente que faz isso aqui, cartão, né? Mas não é isso. Tudo que está descrito aqui é um caminho, né? É um caminho.
Por exemplo, né, ele dá exemplos, como nós temos exemplos na Bíblia, como Deuteronômio 5, por exemplo. Né? Deuteronômio 5. O que Deus fala para nós na palavra é um caminho. E isso é tão precioso, irmãos, que não é para a gente ficar só decorando aqui dentro ou em qualquer lugar. É para a gente viver. Para a gente levar nossos filhos queridos a experimentar isso. Nossos irmãos não têm terapia maior. Né? Olha só, Deuteronômio 5, 32. Deuteronômio 5, 32, olha só. Olha como é de experiência isso. As coisas de Deus aqui é assim: cuidareis em fazerdes. A palavra fazer. Cuidareis, quer dizer, tenha cuidado em fazer tudo isso. Aplicar na tua vida. Esses são conceitos aplicáveis. Aplicáveis. Não é algo etéreo, não é algo fora da nossa dimensão, utópico. Não é. Hoje está parecendo utopia o verdadeiro amor. Porque as pessoas não estão ligadas naquele que faz acontecer o amor de fato. Então vai ser uma utopia mesmo. É onde está a devastação. Mas Deus está chamando a gente a experienciar, a fazer acontecer esse amor em nós. Ele está falando a sua palavra porque ela é aplicável. Só não quer aplicar quem for assim até incoerente, até tolo mesmo. Porque até quem faz o mal, irmãos, até o drogado, quando fala para o outro, fala que essa droga é para ele usar. Né? Não é para ele ficar decorando o que aquela droga é, para ele ficar olhando e depois jogar fora. Até o mal exige que a pessoa faça. Até o que é errado exige que a pessoa faça, não é assim? Quem fala que alguma coisa é assim, por exemplo, ele quer ir para as baladas, ele vai para as baladas mesmo. Ele não fica só olhando assim, balada, é isso, aquilo, fica lá sentado numa sala aprendendo o que é balada. Não fica, ele vai na balada. Ele vai se acabar lá dentro daquela barulheira, daquele cigarro, daquela bebida, daquelas drogas. Ele vai lá e vai sair quase morto de lá de dentro, vai pegar um carro, vai matar gente. Ele vai fazer isso. Né? Então é experiencial. O ser humano é para viver experiência. Então Deus está dizendo: o que eu estou falando aqui, da mesma forma, é experiencial. Vocês vão fazer, vocês vão poder viver isso. E qual é a ligação que faz a gente transpassar a incredulidade desse mundo e aquilo que é possível de Deus? É a fé. É quando você ajoelha no chão. Hoje eu estava lá naquele quarto, o irmão da irmã Delma tirou a coberta assim da perna da mãe dele. Olha aqui, pastor, irmãos, calos naquele joelho. Ela disse assim: eu vi a minha mãe a vida inteira orar. Eu vi aquele joelho já que não tem mais vida. Mas aquela mulher, daquela situação, ela me deu uma lição, ela me ensinou sobre a oração. Então, os joelhos dela calejados, 4 horas por dia, ele diz assim: ela ora, pastor. Ela ora. Ela fica ali ajoelhada orando pelos filhos. Daqui a pouco ela vai com o rosto para o chão e ela fica com aquele rosto no chão, clamando pelas situações da vida e do mundo e das situações da nossa situação. Ela viveu isso a vida inteira. E os joelhos dela ali mostram aquilo ali de fato. Né? Uma mulher que experimentou a comunhão com o Senhor. Eu falei: o que vocês estão vendo aqui, gente, não é a realidade. É uma parte da desgraça da realidade. Não deixa essa parte da desgraça da realidade pregar o coração de vocês. A realidade maior da vida dessa mulher é que ela é uma mulher que está indo para o Senhor. Está indo para Deus. E vai estar junto com Ele daqui a pouco. Como Jesus falou assim: hoje, daqui a pouco, você vai estar comigo no paraíso. Falou para aquele homem da cruz ao lado dele. A maioria via uma cruz ensanguentada, 2, 3. Né? Mas do ponto de vista e da realidade de Deus, aqueles dois iam. E Jesus foi com ele. A primeira coisa que Jesus fez logo que morreram foi levar aquele homem pela mão lá para entrar junto com ele no paraíso. Quando o pessoal viu: quem está chegando aí? Jesus. O Senhor, o Rei da Glória. E ele está vindo com alguém junto. Aquele homem que estava na cruz, estava chegando no céu, apresentado por Cristo. Já pensou, irmãos?
Quem que teve esse privilégio? Alguns, poucos, talvez, não sei, talvez todos nós. Mas o Senhor diz que ninguém vai chegar sozinho no céu. Aquele que é dele, ele vai levar com ele para o céu, ele vai conhecer o teu nome, o nosso nome estão marcados no coração do Senhor. E ele vai levar, não vamos sair daqui sozinhos. Nunca, não tem como. Nunca você vai estar só, né, irmãos? Então, aquela realidade de experienciar a relação com o Senhor, é o que o Senhor quer mostrar para nós. É possível viver. Isaías 35 também, irmãos. Isaías. Olha só. Isaías, no capítulo 35, ele também está fazendo um apelo para que a gente veja a experiência da relação, né, com Deus. Isaías 35, 8. Olha só. Isaías 35, 8. O Senhor está dizendo assim que há um caminho bom, caminho que se chamará caminho santo. Estou vendo que precioso esse texto? Há um caminho bom, que se chamará o caminho santo. O caminho santo está esse caminho que Deus está propondo para nós, para os nossos filhos, para nós. Que Ele chama, na verdade, Deus está chamando todo mundo, irmão. Mas tem muita gente que não quer dar ouvidos ao chamado de Cristo. Ele quer dar ouvidos ao chamado aí de qualquer lugar. Mas aquele que ouvir o chamado do Senhor e for, ele tem um caminho proposto para ele. Esse caminho é caminho santo. É um caminho que Deus vai trilhar contigo. Ele vai andar junto contigo. Ele vai mostrar para você que tipo de vida tu vais viver pela palavra dele. E diz mais aqui, o imundo não passará por esse caminho. Né? Não tem como. Pois será somente para o seu povo. É exclusivo caminho para o povo de Deus. Quem quer que por ele caminhe não errará. Né? Então, quantas situações a humanidade está aí na desgraça, irmãos, e não entende por que não dá certo. A humanidade busca o tempo todo. Né? Mas a gente até entende que a pessoa está na morte, a humanidade está morta, não vai conseguir entender. Mas o cristão, né, pode andar pela palavra do Senhor. Né? Mesmo aquele que for insano, que estiver lá meio maluco, mas estiver andando no caminho de Deus, ele não errará. Né? Às vezes a gente tem as nossas loucuras, né, irmão? A gente tem as nossas loucuras, mas não errará, porque o Senhor vai cuidar de ti. Né? Então, amados, essa mesma fé que tem no Antigo Testamento, que ele está falando aqui, tem no Novo Testamento, né? Igual. E assim que o Senhor está chamando a gente. É uma luta, irmãos. Olha, irmãos, no meio dessa batalha que está aí, dessa luta, desse confronto todo, a gente vê a luta descrita em Efésios, né? Efésios capítulo 6. Vamos ver aqui. Efésios 6. Há uma batalha, né, irmãos? Imagina só, a gente está falando aqui de uma palavra de Deus, né? De um chamado para um caminho santo, de uma forma de vida que não erra, no sentido de você não se ferir naquilo que não é de Deus. E ao mesmo tempo a dificuldade é imensa. Para as pessoas que estão mortas, sem Cristo, até é compreensível. Mas para a pessoa que está em Cristo, né? Então vamos ver um pouco disso em Efésios capítulo 6. Até o irmão da Delma perguntou assim, pastor, por que tem algum jeito de se comunicar entre as pessoas que partiram e depois a gente ficar aqui conversando com essas pessoas, né? Aí ele estava tentando explicar sobre isso, como falamos outro dia aqui mas como que Saul foi lá e consultou o Samuel? Não foi o Samuel que ele consultou. Né? Ele foi alcançado por uma ação satânica mesmo. Ele pensava que era Samuel, mas não era Samuel. O texto deixa claro. E a devastação na vida dele foi tão grande, né, que ele morreu por conta disso aí. Mas aqui em Efésios 6 fala sobre isso. Há uma luta acontecendo, irmãos.
Há uma luta, e é tão trágico a gente ver que no meio dessa luta já dá para ver a densidade da luta. Dá para perceber a densidade, irmãos. Houve tempo que a gente pegava assim, imaginava crentes. Né? A gente falava assim, quem é aquele povo? Ah, é o povo da Bíblia. Era assim muito tempo atrás, é o povo da Bíblia. É o povo que acredita nesse livro. Até o pessoal, nossa, aquele povo, ó, aquele livro preto, tinha até medo do livro preto. Né? Então, a Bíblia era a marca de um povo, né? E que seguia a palavra, e conhecia a Bíblia, as pessoas citavam. Nós conhecemos gente que aprendeu a ler na Bíblia. Eles não sabiam nada, aprenderam a ler na Bíblia. Alguns ainda lembram de histórias de pessoas assim. E eles amavam a Bíblia e queriam seguir o que estava na Bíblia. E tinham palavras no meio das igrejas que diziam assim, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Eu ensinei isso também em forma de declaração de fé para muita gente. Mas não era. Eu falava que era, mas não vivia assim. Né? Tinha estatuto também para obedecer. Tinha assembleia de igreja também para obedecer. Se a assembleia tivesse 50% mais um, tinha que votar naquilo. Né? E não o que o cabeça da igreja falava. Isso é uma aberração. Né? Onde nas escrituras você consegue encontrar isso? Não tem. Mas é uma aberração dos nossos dias. É uma aberração. Está sendo vivida. Algumas nem tem assembleia, não tem mais nada. Tem um ditador que está lá. Né? E manda as coisas acontecer. O cabeça não é Cristo, não é a palavra. Né, irmãos? É um exemplo. Então, a densidade dá para pegar quase. Dá para você notar. As denominações, os clérigos, os poderes denominacionais, as divisões, as faculdades denominacionais surgindo, confessionais. Eu dizia isso há muitos anos atrás. Eu falava, vai chegar um tempo, não é que eu era profeta, simplesmente dava para ver. Não tinha que pensar numa coisa que não era simples de ver. Falei, gente, a heresia está tamanha que daqui a pouco vão ter que formar faculdades para a Assembleia, vai ter que formar faculdade para os batistas, vai ter que formar faculdade para os metodistas, faculdade para os presbiterianos, faculdade para os católicos, e eles vão fazer essas faculdades para poder formar pastores que preguem aquilo ali. Numa época que ainda não tinha muito isso. Na faculdade que eu me formei lá em São Paulo, tinha gente de todas as denominações. Né? Mas com o tempo foi, e hoje já é assim mesmo. Né? Hoje já é assim. Hoje todo mundo vai enquadrar dentro daquela visão denominacional. Então é algo absurdo. E as pessoas ainda têm a ousadia de dizer assim, mas como que o senhor vai saber a verdade? Né, irmãos? Como que eu vou saber a verdade? Né? Irmãos, é muito simples. Examina a palavra. Né? O problema é que quando ela vai sendo falada, como essa questão, por exemplo, das assembleias nas igrejas, que não existe na Bíblia, pega no pé de determinadas denominações, e aí eles não gostam, e eles não falam nada disso. Não fala. Eu fui advertido a não falar sobre certas coisas. Né? Não fala dessas coisas. Aí você vai pregar dentro de uma denominação que fala línguas, não toca no Espírito Santo. Não fala sobre o Espírito Santo, porque se tu falar no Espírito Santo, eu uma vez fui fazer um estudo numa denominação aí, a convite de alunos, aquele monte de líderes. Pastor, faz uma teologia do Antigo Testamento num sábado e teologia do Novo Testamento no outro sábado. Puxa, eu orei muito, falei, que tema imenso. Aí eu comecei, depois do estudo no primeiro sábado, 500 pessoas lá naquele auditório. Recente isso, não faz muito tempo não. Aí eles falaram assim, alguns vinham chorando, pastor, senhor idoso, que maravilha de estudo, que precioso estudo. Aí tá. Quarta-feira recebo um telefonema dizendo assim, pastor, por favor, não venha mais, tá? Assim, não é nada pessoal. É que o senhor tem uma visão, a gente tem outra, não sei o quê. Ah, tá bom, então. Eu assim, preferia que eles ligassem e falassem assim, pastor, nós não gostamos de ti. É pessoal a coisa. A palavra, ótimo, mas pessoalmente a gente não gostou de ti, então, amém. Ninguém precisa gostar de mim, mas a palavra, irmão, Deus vai falar, não, pastor, a tua visão é uma, a nossa é outra e tchau, nós gostamos tanto de ti, tu é maravilhoso. Irmãos, que coisa terrível, é uma aberração muito grande, né? Pessoas darem preferência à sua estrutura, isso é denso,
Está muito denso. Os feridos da guerra estão visíveis. Aqui em Efésios 6 fala assim, ó, Efésios 6, 10, 11 e 12. Ou 12. Ó 12. Porque a nossa luta, não é uma palavra aí, luta, é guerra. Deus não está enganando ninguém, irmãos. Ele está dizendo, nós estamos vivendo uma guerra. A guerra. Então, se estamos numa guerra, nós estamos vendo um fogo cruzado. Outro dia alguém estava contando para mim sobre o dia D. Ele estava falando assim, pastor, o senhor não consegue imaginar aquilo ali, um negócio louco, que de uma hora para outra, aqueles milhares e milhões de soldados entrando naquele lugar, pessoas que, assim, sem saber, nem entraram na luta, já morreram, porque a bomba caiu dentro do barco, devastou todo mundo, morreu todo mundo, sem nem pegar numa arma. Então, aquele momento terrível. Então, nós estamos vivendo exatamente uma guerra, e a devastação que acontece no arraial evangélico de Deus é terrível. É terrível, irmãos. A densidade da guerra é intensa. Já caíram bombas e flechas e dardos dentro do arraial do povo de Deus que devastou as pessoas. Aqui fala sobre isso. A nossa luta não é. Claro, Satanás está nisso. E Jesus aqui em Mateus capítulo 13, acho que é 13, vamos ver. Jesus está dizendo uma coisa seríssima sobre essa batalha. E que as pessoas preferem não ver e preferem morrer no meio dela, naquela situação. Né, irmão? Mas Mateus 13, Jesus está falando uma parábola. Jesus está compartilhando com os seus amados várias parábolas, tentando explicar coisas do reino de Deus, irmãos, do reino que nós fazemos parte. E Jesus está dizendo assim no versículo 24, ele diz assim, olha, o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem esse joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não! Olha que ênfase nesse não. Não! Replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Né? Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, eu direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Olha, irmãos, aí os discípulos ficaram pensando, os discípulos não conseguiram esquecer, irmãos. Só que isso é tão sério, é tão importante, que quando eles saíram daquele lugar, foram embora, os discípulos chamaram Jesus, depois de Jesus ter falado várias outras palavras, eles chegaram para Jesus e falaram assim, mestre, o negócio é sério, nós não entendemos muito bem, explica para nós a parábola do joio. Jesus tinha contado várias parábolas, mas eles quiseram entender a parábola do joio. Olha só o versículo 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, olha aí, explica-nos a parábola do joio do campo. É tão sério isso, irmãos. É tão sério que os discípulos de Jesus quiseram saber mais. Nós deveríamos querer saber mais. Nós, povo de Deus. Mas, olha, irmãos, o povo de Deus não está nem aí. Não está nem aí. Mas os discípulos falaram, queremos saber mais. E Jesus então respondeu explicando. Aqui nós temos a exegese, a hermenêutica e a pregação da própria parábola por Jesus, a explicação dela. Jesus disse assim, quem semeia a boa semente, como ele falou lá,
é o Filho do Homem, isto é Jesus. Agora, o que é a boa semente? O que é isso? O campo é o mundo. É o mundo, o campo, todo é o mundo. E a boa semente, o que é isso? Quem são as sementes? O que é a semente? No versículo 38 fala. O que é a semente? Os filhos do reino, isto é, nós, os cristãos. A boa semente somos nós. A boa semente são os cristãos. O joio, o que são o joio? O que é o joio? O joio o quê? Filhos do maligno, isto é, são pessoas que estão sendo usadas pelo diabo. São esses, o joio. São pessoas que estão sendo usadas pelo diabo. Né? É claro, irmãos, o diabo não tem corpo. Efésios 6 fala que ele não tem corpo, ele vive nas regiões celestes. Ele tem o seu modo de agir, modo de operação lá. Mas ele também tem pessoas que ele vai usar. Agora, aqui, o inimigo, olha só no 39, que semeou esses seus servos. Quem que é esse que semeou os seus servos? Quem colocou esses servos no meio da igreja de Deus? Quem? Foi o diabo, irmãos. Nota que o diabo foi lá e colocou os servos dele no meio da igreja. O diabo não colocou os servos dele no meio do mundo. Ele não precisa fazer isso no meio do mundo, irmãos. Lá no bar da esquina, lá na rua, lá no clube não sei o quê, lá no outro clube, lá no meio daquela orgia, lá no meio daquela bagunça, no meio de qualquer lugar, irmão. No meio de qualquer lugar ele não vai semear. No meio de qualquer igreja aí, por exemplo, que não tem nada a ver com Cristo, por exemplo, igreja católica, ou espiritismo, ou qualquer lugar, ele não vai semear o joio. Ele vai semear o joio no meio do trigo. No meio da igreja de Deus, daqueles que são de Deus. Ele foi lá e mandou especificamente lá no meio. Né? Agora diz assim, ó, a ceifa. O que é a ceifa? O que Jesus quis dizer com a ceifa? É colheita, mas o que é isso? É o fim do mundo. É quando o tempo terminar. Há de chegar o dia que Jesus está dizendo, irmãos, que esse povo não está nem aí, irmãos. O mundo não sabe nem o que é isso. Para o mundo o que vai acontecer ou é terminar em outra explosão, ou vai terminar em gelo, ou a gente vai virar samambaia na visão do Darwin, ou qualquer coisa assim, irmãos. Um negócio maluco que tem por aí. E o mundo nem pensa mais, porque ele não sabe mais o que pensar. Ele nem quer pensar. Ele sabe que ele vai morrer, vai acabar, e ele pensa que é isso. Mas quando o tempo terminar, vai ter a ceifa. Né? Vai ter a colheita, é o fim do mundo. A colheita, a ceifa, é o fim do mundo. Chegou o fim, chegou o fim. E os ceifeiros, quem vai fazer a colheita, quem são? Os anjos de Deus. Os anjos de Deus serão mandados por Deus para fazer a colheita. E Jesus ainda disse mais. O joio é colhido e será lançado no fogo. Assim será, mas só na consumação dos séculos. Só vai isso ser tirado do meio da igreja de Cristo na consumação dos séculos. Né? Mandará o Filho do Homem, que é Cristo, os seus anjos, no 41, que eles vão ajuntar do seu reino, olha só, ele vai dentro do reino dele, dentro do seu povo, ele vai separar aquelas pessoas. A primeira coisa que vai acontecer é a separação daqueles que causam escândalo, né? Aqueles que causam tropeço, aqueles que fizeram a igreja chegar nessa aberração que está aí. Quem que foi o responsável por fazer a igreja virar templo? Quem que foi o responsável por fazer a igreja aceitar a ideia de ter um tipo de vida institucional, com CGC, inscrição, seja lá o que for? Quem que fez a igreja virar isso, virar um eclesiocentrismo? Quem foi responsável para fazer isso? Quem será? Foi algum filho do diabo que fez isso. E o povo de Deus foi sendo conduzido numa espécie de mudança, porque o joio, irmãos, o joio é igual o fermento. O joio, quando ele mistura na massa, ele muda e ele transforma a massa. O fermento, mas o joio também.
O joio faz essa função, ele vai misturar-se lá na massa, lá no meio do trigo, e vai modificar, dar semelhança, não vai fazer uma mistura de pão. Isso é uma comparação só. Da mesma forma que o fermento mistura na massa e muda a massa, da mesma forma o joio, quando está no meio do trigo, ele muda o modo de ser daquele tipo de grupo, do povo, do reino, porque ele vai, a palavra escândalo e iniquidade, né? Escândalo e iniquidade são situações deixa eu ver a versão que está aqui, que eu achei muito boa. Mateus 13, só um pouquinho. Deixa eu ver essa tradução aqui. Ele diz assim, Mateus 13, 41. Só um pouquinho. Então diz assim, tanto na NVI quanto na King James, ele diz assim, aqueles que causam tropeço e aqueles que praticam mal. Causam tropeço. Quer dizer, faz tropeçar, faz a pessoa perder a sequência daquilo que ele deveria fazer. Ele para naquilo que deveria ser feito, né? Então ele para, a pessoa para, não vai fazer mais aquilo que tinha que fazer. Não vai fazer mais aquilo que a palavra diz para ser. Ele não vai fazer. Aconteceu alguma coisa que impediu ele de continuar fazendo assim, né? Então essa parábola aqui foi explicada por Jesus. E diz aqui, irmãos, que depois os anjos vão recolher essas pessoas. E no versículo 42 diz assim, e serão lançados na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Isto é, vão para o inferno mesmo, né? Vão para o inferno, essas pessoas. Lá no término da explicação, ele também quer dizer assim, aqueles que são dele, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça, né? É bom que a gente, junto com esse texto, a gente observe as cartas de Apocalipse 2 e Apocalipse 3. Né? Irmãos, vamos lá. Exegese do texto, né? Desse tema aí. Apocalipse 2, ele fala a primeira igreja. Qual que é a primeira igreja que ele está avisando aqui? Apocalipse 2, primeira igreja, Éfeso, né? A primeira igreja aqui, que é a igreja de Éfeso, no versículo 4, ele fala que a igreja de Éfeso, ela caiu exatamente num tropeço, né? Ela caiu num tropeço, ela esqueceu de Cristo, ela não se lembrava mais de Jesus, e ela era uma igreja, né? Ela fazia várias coisas certas, mas ela tinha se esquecido de Cristo, e isso é um erro. Por isso que ele diz no 5, lembra-te de onde você caiu. Foi um tropeço que algum filho do diabo, algum elemento maligno, alguma pessoa fez a cabeça deles para eles se esquecerem de Cristo. Dá para perceber isso, né, irmãos? Agora, vamos para outra igreja. Vamos para a igreja de Esmirna, a eclesia, no sentido da palavra bíblica em Esmirna, os irmãos que habitavam Esmirna. No versículo 9, ele diz assim, eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas mesmo assim és rico. Mas dentro aí onde vocês estão, tem gente blasfemando, né? Dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, antes são sinagoga de Satanás. Então dentro daquela igreja tinha gente que estava lá, mas ele não era de Cristo de fato, né? Ele estava só ali como uma aparência, como quem fosse de Cristo, quem está interessado em Jesus, mas não é de Jesus, estava causando escândalo, estava causando tropeço. Então a igreja agora de Pérgamo, né, versículo 14. Olha assim, irmãos, Jesus está dizendo assim, eu tenho contra ti algumas coisas. Aqueles que sustentam a doutrina de Balaão estão aí.
o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Isto é, alguém lá dentro estava levando eles a mudar a palavra de Deus, a aceitar qualquer outro tipo de doutrina, de ideias que não fosse da palavra de Deus, que é que vai fazer a gente viver esse caminho santo e correto em amor do Senhor. Mas alguém vem da parte do diabo e vai tentar mudar a palavra do Senhor ali, né? Para você não viver pela palavra de Deus. Então, Jesus está advertindo aqui que aquilo que ele explicou na parábola do joio está acontecendo aqui já, né? Em Apocalipse. E vai acontecer ao longo da história. Então, a gente tem que ter atenção na palavra, para cada um de nós seguirmos só a palavra. Mas também tem a outra igreja. Vamos ver ainda aqui. Não, vamos ver o versículo 20. Agora é a igreja de Tiatira. Tenho, porém, contra ti que vocês toleram a Jezabel, que a si mesma se declara profetiza. Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e comerem as coisas sacrificadas aos ídolos. Quer dizer, há uma tolerância muito grande com pessoas que se dizem profetas de Deus e não são. Né? Quanta gente está por aí se levantando no meio das igrejas, irmãos. Isso aqui tudo é no meio das igrejas. Não é, por exemplo, Edir Macedo não é nem cristão, não é nada. Né? Tem uns tipos aí que não são nada, são simplesmente grandes advogados da iniquidade mesmo. Mas no meio de povo de Deus, tem gente se levanta, tem gente que às vezes eu estou falando essas coisas e ele fala, universal não é nada de cristão, não tem nada, aquilo ali é uma feitiçaria pura, aquilo é demônio puro, não tem nada a ver, não precisa fazer nada lá, já está no meio de Satanás. Agora, no meio da igreja de Cristo, do povo de Deus, que andou com a Escritura o tempo todo, hoje ele está sendo seduzido a não mais se importar com a Escritura, né, irmãos? Então, a gente tem que ter essa atenção. A igreja... Bom, vamos ver mais uma igreja aqui. 3:2. A igreja de Sardes. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras. Né? Outra situação da igreja. Não há integridade naquilo que estavam fazendo. Quer dizer, não estão fazendo aquilo tudo que Deus queria que fizessem. E também 3:9, Filadélfia. Tem pessoas que falam que a Filadélfia foi a única a não receber uma advertência, mas está dizendo aqui, alguns dos que são da sinagoga de Satanás estavam ali também em Filadélfia. Né? Desses que a si mesmos se declaram judeus e não são e mentem. Muita gente vai se promover dentro das eclesias do Senhor, né? E não são, né, irmãos? Então, capítulo agora, esse mesmo capítulo, versículo 15, agora já na igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia chegou num ponto, irmãos, de acomodamento tão terrível. Ela se acomodou com pluralismo. Ela aceitou tudo. Ela era o tipo de teologia que aceita tudo. Ele não é nem quente, nem frio. Era morno, quer dizer, ela não tinha opinião. Sabe o que é isso? Mais devastador, irmão? É quando a pessoa tanto faz como tanto fez, não tem uma opinião, quer dizer, não tem uma direção de Deus. Deus tem a sua palavra. Qual é a tua ideia, pastor, sobre isso aqui? Eu não tenho. Eu tenho a palavra de Deus aqui. Se tu quiser saber, eu te falo. Eu não quero ter minhas opiniões, eu quero ter a palavra. Se a gente entender, a gente entendeu. Se a gente não entender, a gente vai para o joelho orar. E vamos examinar todos os textos que possam dar clareza a essa ideia. E aí o Senhor vai nos mostrar. É assim que tem que ser. Não podemos pincelar textos como tem feito por aí o pessoal, esses hermeneutas absurdos. Cuidado, tu vai cair. Ele vai, daqui a pouco tu... né? Então, é uma coisa, irmãos, que a gente tem que ter um cuidado, né? Aqui está dizendo, essa turma, que esses irmãos, essa eclesia, eles não tinham nenhuma definição sobre nada. Eles não estavam cientes da verdade, ou se soubessem, não estavam mais importando.
Eles estavam numa qualidade de vômito. Eles eram vômito, irmãos. Já pensou? Deus mesmo falou para ele: eu não aguento isso, eu vou vomitar. Porque se eu converso com vocês, é a mesma coisa que nada. Se eu falo disso, tanto faz. Aquilo, tanto faz. Aquela ideia pode ser, blá, blá. Deus vomitou. Irmãos, já pensou? É o Senhor. Só que o povo de Deus tem que abrir, e vários textos, todos eles, Jesus está dizendo: se arrependam, se voltem. Eu virei a ti se não fizerem isso, e eu vou agir contra vocês. Isso é o texto de Apocalipse 2 e 3. Porque o Senhor quer chamar a atenção de que as igrejas, em algum lugar, elas se equivocaram. Elas precisam voltar. Essas coisas tocaram no meu coração, como tocaram nos irmãos também. E nós estamos nos voltando, querendo nos converter à palavra do Senhor. É isso que nós queremos, e queremos continuar ser assim, continuamente andando no que o Senhor quer que a gente faça, né, irmãos? No caso de um exemplo muito claro da igreja de Corinto, que a gente estava lá lendo agora há pouco, 1 Coríntios 13, só para a gente ir para não uma conclusão, não gosto muito desse termo, né? Mas num momento assim que a gente vai parar por aqui, por hoje, assim, para a gente ficar pensando e orando. Mas em 1 Coríntios 13, Paulo, do versículo 1, a palavra de Deus diz aqui do 1 ao 3, a gente nota que havia alguns problemas em Corinto. Corinto, no caso, ele estava se seduzindo. A sedução que estava acontecendo dentro da eclesia de Corinto é que eles queriam falar línguas. Até ele fala assim: ainda que, quer dizer, ainda que eu faça isso, ainda que eu fale línguas dos homens e dos anjos, ainda que. Então a luta em Corinto tinha a ver tanto com as línguas, tanto também quanto a vontade de ser maiores e melhores do que qualquer um, do que em qualquer lugar, conhecedores de ciências, conhecedores de muitas coisas. Porque ele fala: isso tudo que vocês estão querendo ser assim, vocês estão, na verdade, perdendo o grande dom de Deus, a grande verdade de caminhada, que é o amor. O amor, ele não vai buscar isso dessa forma como vocês estão fazendo. Não é assim. Vocês, na verdade, devem querer buscar o amor que vem junto com a verdade, na palavra, que é Cristo, que é o eterno Deus, que vai dirigir a gente nesse caminho. Então, algumas coisas podem subir a cabeça de uma eclesia, de uma igreja de Cristo, e fazer com que eles percam o foco de Cristo e do amor que está o Senhor formando em nossas vidas. Então, esse amor que o Senhor está formando em nossas vidas é o maior dom que tem. Não tem nada maior que isso. Então, a gente deve ter um cuidado em zelar para que a palavra conduza a gente o tempo todo nesse amor, a verdade em amor, em que nós vamos estar nos conduzindo nessas situações aí, até o dia do Senhor, né, irmãos? Bom, amados. E pastor, não é bom que se pregue isso para as igrejas? E sim, Jesus deixou escrito aqui, para isso mesmo, né? Sim, mas que chegasse e falasse. Eu tive muita vontade, quando estava dando aulas na faculdade, como alunos de várias denominações, e eu tive muita vontade que todo mundo se voltasse para a Escritura. Mas cada vez que começava um período de aulas, em que a gente trabalhava na primeira semana, na segunda semana, quando chegava pela terceira aula, quarta, quando as palavras ficavam mais claras, eu tive que parar por não ser aceito nessas coisas, porque as coisas estavam ficando assim, vamos dizer assim, pegando onde determinados grupos e diversos grupos tinham como inegociáveis. Então, inegociável. Então a palavra está falando aquilo que é. A gente tem clareza realmente na palavra, tem absoluta clareza em grandes quantidades de lugares. Mas nesses lugares claros,
tem coisas inegociáveis dentro de grupos denominacionais ou particulares, lugares, em que eles entre si ajeitaram para manter aquilo tudo do jeito que é, e achando que é assim mesmo. Grandes teólogos, nas palestras, eles são orientados, como eu também fui, a não tocar em determinados pontos, porque ali não se pode falar aquela doutrina, porque vai pegar. Então tu estuda, tu vê, tu sabe a coisa pela palavra, e as pessoas têm que ser mantidas daquele jeito. Então, é um lamento. Isso é um grande lamento dos séculos bem recentes, né, em que os cristãos amam mais as suas denominações e os seus grupos, e a maioria acha que todo esse bolo de heresias e de confusão está tudo certo, né? Isso é simplesmente assim mesmo. Então não tem temor pela palavra, não tem. É essa palavra que vai julgar o mundo, não sou eu, Heber. Ai de mim, é a palavra de Deus que todo mundo tem, que eles não importam, eles não leem como ela está sendo. Ela não tem nem que mudar o que está dizendo aqui, é só o que é, né? Então é um lamento mesmo, é terrível, né? Mas vamos caminhando nessa jornada aí no Senhor, no caminho em que a gente vive essa verdade em amor, né, irmãos? Vamos então celebrar esse cuidado do Senhor em salvar e em conduzir o seu povo. E por conta disso, a Margarida vai tocar um hino e nós vamos realmente celebrar Cristo na nossa lembrança, no nosso coração, no nosso ato de obediência, como Ele falou para a gente fazer, não tanto no pão quanto no suco, mas também no dia a dia da nossa vida, e aguardando a vinda dele. 177. E no 177, amados, vamos falar com o Senhor com esse hino. Existe um nome sem igual que inspira o meu louvor, um som maravilhoso divino, é o nome do Salvador, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Amém. Obrigado. Amados, o Senhor então falou com os seus discípulos no dia que, nos momentos antecedentes à sua crucificação, que eles deveriam estar lembrando dele, né? Como nós, pela fé, fazemos aqui, tanto naquilo que ele fez, quanto naquilo que ele fará, né? Então, diz aqui o texto que enquanto eles comiam, Jesus pegou o pão e abençoou aquele pão. Ó Senhor, nós te agradecemos por esse acesso, pela via que o Senhor construiu em nossas vidas, chamada fé, que foi construída pela Tua Palavra, como diz Romanos 10:17. E essa fé construída por Ti, que nos leva para Ti mesmo, Senhor, a nos lembrar, a guardar o nosso coração em Ti. E nós estamos aqui, Senhor, ligados no Senhor, lembrando e dando graças pelo ato da cruz. E ali a nossa vida foi chamada da morte. Ó Deus, e em Ti nós temos essa vida que só por causa de Jesus nós temos. E também nós estamos aqui, Senhor, lembrando, usando a nossa memória do futuro, que o Senhor implantou em nós pela Tua Palavra, levando a gente até o dia da vinda do Senhor. Quando aqui na Tua Palavra diz que nós vamos fazer assim, o que estamos fazendo aqui. Lembrando de que esse Senhor, que entregou a sua vida por nós, irá vir em poder e glória
desse céu, que se rasgará ao meio e ouviremos aquele chamado. Então nós estamos aqui celebrando esse dia também, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, Jesus deu aos discípulos dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E como ele ensinou, vamos fazer. Amém. Amém. Irmãos, diz a palavra de Deus que depois disso, da ceia, Jesus pegou o cálice e então, enquanto a irmã Nancy vai entregar, nós vamos cantar a segunda estrofe. Jesus, o Salvador, me amou, sofreu cruciante dor, e minha vida libertou na força do seu amor. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Jesus, por onde quer que eu vá, dirige o meu viver, conforto e força sempre dá, com seu amor e poder. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Amém, né, amados? É bem verdade. Irmãos, esses bichinhos estavam com tanta saudade, que agora eles não largam da gente. Porque ficamos essa semana fora, e agora eles ficam falando o tempo todo que estão com saudade. Bom, irmãos, assim, na simplicidade dos acontecimentos de uma casa, na simplicidade dos acontecimentos de uma família, Jesus estava junto num cenáculo com os seus, e ali ele pegou o cálice e deu graças. Oh Deus querido, obrigado, Pai, por realizar aquele ato em que nós somos chamados a estar nele, estar em Ti, chamados por Ti, por meio de Ti, para o Senhor, em que o Senhor, ali naquela cruz, entregou-se como um Cordeiro de Deus, cujo sangue desceu da cruz e rega a terra e passa por nós, e nos tira da morte, e nos dá a Tua vida, Senhor. Nós estamos celebrando essa vida do Senhor, que foi conquistada lá naquela cruz e na ressurreição. E também lembramos também, mais uma vez, de que não há agenda nesse mundo conforme a Tua, que já sabe o dia exato da vinda do Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui, queremos continuar firmes na Tua Palavra e nesse fruto da Tua Palavra, que é o Teu amor em nossas vidas, Pai. Misericórdia de nós, porque isso tudo não temos, nunca tivemos, e só temos, e o que temos é por Tua causa, Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui louvando esse Teu poder, que para nós realiza esse ato da Tua parte. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E então, deu graças, deu aos discípulos, e Jesus disse: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber convosco no reino de meu Pai. E como Jesus ensinou, vamos fazer.
querido Senhor, ó Pai, muito obrigado por tudo que tens e tudo que Tu és. Obrigado, Senhor, por ser o vinho novo que iremos beber, iremos degustar, iremos desfrutar junto do Senhor conosco e nós com o Senhor, naquele dia, Senhor. Nós estamos antevendo as realidades eternas pela fé que Tu nos deste na Tua palavra. E Te louvamos, porque podemos ver todos nós sentados junto contigo, conversando e nos alegrando no Teu reino, Senhor. Porque essa é a Tua palavra. E nós, mais do que entendermos, nós deitamos nela, Senhor. Nós descansamos na Tua palavra. E Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos cantar a última estrofe. No céu um dia cantarei dos salvos a canção, e plenamente entenderei quão grande foi seu perdão. Nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, nome que inspira o meu louvor, é o nome do Salvador. Amém, amados? Olha, irmão, fiz um balanço todo aqui, tá? Mas, olha, estão os irmãos queridos, todos aqui juntos, fazendo um tchau para todo mundo. Mas nós queremos dar graças. Ali está a irmã Margarida que tocou. Vocês veem sempre ela, né? Porque fica sempre ali de... Então, amados, assim, ó, Deus fortaleça os irmãos, né? Deus abençoe todos. E hoje tem chá, né? Aqui está um friozinho. Mas nós queremos também, assim, pedir aos irmãos que orem pelos irmãos lá no Rio, né? E lá, a irmã Sheila está lá sempre assistindo, o André, a Letícia, agora o Glenn também, que é marido da Sheila, está lá sempre, o filho dela, que é o Bruno também. Né? Então, tem os irmãos em Campinas, né? a minha mãe, a Priscila, o Cris, e Danilo, Daniel, a esposa, famílias. Então, estão sempre juntos, ligados, né? E Deus está levando o seu povo. Nós aqui, tem os outros irmãos que estão espalhados. Vamos estar sempre em oração, né, amados? E Deus abençoe todos e que qualquer oferta pode ser entregue ali. Que o Senhor nos conduza sempre assim, na sua graça, nessa graça preciosa, no seu amor, e o Espírito Santo nos conduza na palavra do Senhor. Né? Então, tá. Fiquem firmes. Deus abençoe todos. Então, amados, eu vou desligar, tá bom? Deus abençoe aí. Amamos vocês no Senhor. E depois a gente vai compartilhando mais. Deus abençoe.